Me acompanhem assim comigo na leitura, no versículo 27 do capítulo 25 do livro de Gênesis. Amém? Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: vende-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Deus, todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade, tudo pertence a Ti, Deus. Que diminuamos nós, que diminua eu, Senhor, e que o Senhor cresça nesta noite para nós entendermos aquilo que Tu tens para a Tua igreja. Deus, que a Tua noiva, que está se adornando, que se encontra nesta noite aqui neste lugar, que possa receber a edificação Tua, Pai, que possa receber os Teus ensinamentos, Senhor, que possa crescer em espírito e em verdade, Deus, conforme a Tua santa e poderosa vontade. Nós Te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, queridos? A história de Jacó e de Esaú e Jacó. Nós sabemos que Jacó e Esaú eram gêmeos. Eles participavam ou pertenciam à mesma família. O mesmo pai era de um tanto quanto do outro. A mesma mãe era de um tanto quanto do outro. E eles nasceram praticamente juntos. Porque a Bíblia diz que Jacó nasceu com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Apenas para diferir, para dizer que Esaú tivera o direito da primogenitura. Esaú era primogênito da família real, da família da promessa de Deus. E queridos, os dois tiveram as mesmas oportunidades, tanto Jacó quanto Esaú. Os dois tiveram as mesmas oportunidades. A grande diferença da história deles, um grande diferencial da sua história, se deu por causa das escolhas que fizeram. Esse é o diferencial da história de Esaú e da história de Jacó. Apenas escolheram as escolhas que fizeram tanto Jacó quanto Esaú. Esaú tinha o direito da primogenitura. Ele tinha o direito. Ele estava na linhagem patriarcal. Na linhagem seria Abraão, Isaque e Esaú. Isso seria
de nascença seria constituído na vida de Esaú esse direito que ele tinha. Não era porque ele conquistara, sim porque ele foi o que primeiro havia nascido. Este era o primogênito. Apenas o que diferencia um do outro é que as escolhas foram diferentes. Nós preferimos escolher coisas boas. E a pergunta que nós fazemos nessa noite, queridos, algumas pessoas trocam a passagem para a eternidade por causa de algumas escolhas momentâneas, fúteis e fáceis aqui na terra. Esaú, ele escolheu, ele desprezou a sua primogenitura. Esaú tinha o direito da linhagem, que da linhagem de Abraão, Isaque, Esaú, viria o grande libertador que é o Messias. Mas ele desprezou isso que era tão importante para Esaú. E nós vemos que algumas pessoas, às vezes, desprezam aquilo que Deus tem colocado neles. Exemplo, chamado. Outro exemplo, dons. Outro exemplo, às vezes, cuidar de alguém. Às vezes, permanecer com alguém. Agora, queridos, todos aqueles que desejam, todos ou alguns ou aqueles que desejam estas facetas de Esaú, aqueles que procedem desta forma, o inimigo, o nosso adversário, estará sempre disposto a fazer a troca. Ele está sempre disposto a oferecer algo para ludibriar, para enganá-lo, pois a Bíblia está dizendo em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, diz o mesmo versículo do mesmo capítulo 10 de João. O inimigo, ele tenta ludibriar, o inimigo, ele quer enganar. O inimigo, ele quer proceder de maneira que tanto o homem quanto a mulher venha não ter intriga entre irmãos, que venha o homem ou a mulher venha se afastar de Deus. Esta é a vontade do inimigo. Este é o anseio dele. A vontade do inimigo é que o homem e a mulher se afastem de Deus, se afastem do ministério, se afastem e esfriem. E para isso, ele cria algumas estratégias que necessitam ser cuidadas e ser observadas para todo aquele que anda na verdade e que anda segundo o compromisso que tem feito com o Senhor. Ele veio para matar, roubar e destruir. Queridos, quando nós olhamos à luz da palavra, e sabemos que há momentos nas vidas do ser humano, que há momentos e há situações que necessitam ser discernidas debaixo de oração e debaixo de jejum, ou melhor, espiritualmente. Está escrito em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las porque elas só se discernem espiritualmente. Há coisas, queridos, no hemisfério, há algumas situações que só podem ser detectadas, só podem ser discernidas quando estiver em espírito do Deus.
há algumas coisas, algumas artimanhas do inimigo que só são suportáveis e só são discernidas quando a pessoa, o homem ou a mulher, a pessoa estiver em espírito. Porque quando que não estiver em espírito, a pessoa não consegue entender, e conforme dizem as Escrituras, que a ele parece-lhe loucura. Eu entendo então que, para que aquele que está no Espírito de Deus, para aquele que está em Deus, tudo ele discerne, mas ninguém pode discerni-lo. Mas para isso, tanto o homem quanto a mulher necessitam estar em Espírito de Deus. Existem algumas artimanhas do inimigo que nós não conseguimos ver com os olhos carnais, com os olhos do ser humano. Tem que ser debaixo de jejum, tem que ser debaixo de oração, tem que ser debaixo de busca incessante. Isso só são discernidos, porque quando o homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais, lhe parece loucura, conforme diz lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, que eu li agora há pouco, capítulo 2, versículo 14. Por que lhe parece loucura? Porque ele não consegue entender, então é loucura para ele. Algumas situações que são feitas, é loucura para o homem. É loucura, porque ele não está no Espírito de Deus. Ele não está de acordo com a vontade de Deus. O homem natural não consegue discernir. Diante desse contexto aqui, querido, de Gênesis, eles tiveram as mesmas oportunidades, tanto Esaú quanto Jacó. E nós, por toda a Bíblia que nós lemos, quando se referem ao Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, em momento algum a Bíblia narra Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Embora o direito da primogenitura era constituído de fato e de direito a Esaú. Mas ele preferiu escolher o não. Embora algumas pessoas preferem as escolhas e escolhas erradas. E nós percebemos dentro desse texto e deste contexto que sérias sequelas foram constituídas na vida de Esaú, por causa da escolha errônea, por causa da escolha conforme o homem carnal. No momento em que Esaú chega da lavoura, chega do serviço, a Bíblia diz que ele estava faminto. Esaú chegou faminto voltando do campo. Ele estava com fome. E nós percebemos aqui uma necessidade, queridos. Ele estava com fome. Ele necessitava de alimento. Havia feito um dia duríssimo. Ele chegou em casa e seu irmão Jacó estava preparando um guisado. Estava preparando um ensopado. Um alimento de lentilha. Ele estava com fome. Mas se nós olharmos para a luz da palavra, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 3, quando que o nosso Jesus, o mestre, o grande referencial da nossa vida, Jesus Cristo foi batizado no Jordão por João Batista, então, depois de ser batizado, ele é impelido pelo Espírito para ir ao deserto para ser tentado. E a Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 4 de Mateus, que depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E então, continua a Bíblia dizendo, que se aproximou o tentador e disse: Tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães e coma. Porém, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus também foi tentado nesta fome, porém, ele usou da maneira correta, segundo a vontade de Deus. Esaú, ele preferiu trocar aquilo que era eterno, aquilo que ficaria escrito por resto da vida, por um alimento necessário e momentâneo, por um alimento, por uma mesa, por um banquete do inimigo. Meus queridos e minhas queridas, amados e amados irmãos, nós percebemos e vivenciamos um mundo prevaricador, um mundo perverso, um mundo que está se apodrecendo muito a cada dia. Graças à minha e à tua vida, que nós, conforme dizem as Escrituras, que nós somos o sal desta terra, que não estamos deixando o mundo entrar em estado de putrefação, porque nós somos o sal da terra. E graças a pessoas como eu e como você, espalhadas por este universo, que são tementes a Deus, que o mundo não está apodrecendo. E o que Deus quer que eu e você entendamos, que este é o nosso papel, o meu e o teu. Qual que é o papel? O papel de estarmos temperando o mundo, temperando aquelas pessoas que olham em nós e veem em nós algo diferente. Algo diferente. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente. E se nós olharmos para esse texto, a Bíblia está dizendo que Esaú estava com fome. Ele estava com uma necessidade. Ele poderia muito bem pegar e fazer o alimento próprio para ele. Mas nem isso ele tinha capacidade de fazer. Nem para isso ele queria. E ele pega, no versículo 29, certa vez quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo. E pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Ele estava com fome. Ele poderia muito bem fazer o próprio alimento. Ele não queria se dar o luxo de ter que fazer este alimento. Eu vejo também nesse mundo que nós vivemos, embora vivemos num mundo de perversidade, onde que o sistema já está corrompido, nós vemos que pessoas a cada dia mais são imediatistas com tudo. Querem os resultados mesmo com Deus. Querem os resultados instantâneos. Pediu hoje, tem que acontecer hoje. Eu quero a bênção hoje, tem que ser para hoje. Eu peço a Deus hoje, tem que ser online. Tem que ser bater aqui, falar aqui e Deus já atender, como se Deus fosse obrigado a sustentar a vontade e os desejos de cada um de nós. Embora em alguns casos nós não entendemos que tem todo um processo de tempo. E é tempo para nascer e tempo para morrer. Conforme diz a palavra lá em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de rir e tempo de chorar. É tempo de plantar e tempo de colher. É tempo de alegria. Para todas as coisas existe seu tempo certo. E quando nós olhamos para esta palavra, queridos, nós começamos a entender alguns princípios bíblicos para nós expressarmos e também colhermos e usufruirmos internamente para dentro de nós. O que é isso, bispo? Expressarmos é aquilo que Deus coloca dentro de nós e o que Deus quer que nós expressamos com gestos, atitudes e palavras. Aquilo que Deus colocou dentro de nós. E nós também temos que aceitar que aquilo que Deus está colocando dentro de nós
embora pareça desastroso momentaneamente, mas é de muita valia e de muito aprendizado para a nossa vida espiritual. Nós temos que compreender esses princípios, porque sem entender e compreender esses princípios, nós teremos dificuldade de prosseguir. E começamos a olhar os defeitos que estão dentro de nós. E começamos a expressar aquilo que está dentro de nós. Os defeitos que nós temos, nós começamos a expressar e encontrar no outrem os defeitos que estão dentro de nós. E essa não é a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que nós expressamos com gestos, palavras e atitudes aquilo que Deus colocou dentro de nós. Que é bênção, que é paz, que é alegria. São muitas coisas. A Bíblia diz em primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós temos um advogado que está em nosso favor, que se chama Jesus Cristo justo. Ele é o nosso advogado. Ele é o que peleia por nós. Jesus Cristo é o que morreu na cruz do Calvário em meu e teu favor. Agora nós temos que compreender, queridos, que em dados momentos ou em alguns momentos nós precisamos compreender e termos o crescimento espiritual para não nos pegarmos fazendo ou expressando algo defeito dentro de nós, desvio de caráter que está dentro da pessoa, e a pessoa expressa aquilo que é de ruim dentro dela, com palavras, com atitudes e com gestos. E aquilo que Deus quer é que nós expressamos aquilo que Deus colocou dentro de nós. É isso que Deus quer, que nós venhamos expressar tudo isso, ou tudo aquilo que Deus colocou em nós, que é o fruto do Espírito. Ele tinha uma necessidade, tinha fome. E ele precisava se alimentar. Ele precisava se alimentar, mas não necessariamente de trocar ou de menosprezar. Olha, queridos, ele pega a primogenitura, ele pega o direito de primogenitura e troca por um prato de alimentos. Ele troca por algo momentâneo. E, queridos, nós temos observado vidas nesse mundo afora que têm trocado, têm substituído dons, talentos, por causa de um prato de lentilha, por causa de um prato de guisado, por causa de um prato de sopa, que se alimenta momentânea, 15, 20 minutos, meia hora, depois disso vem a fome novamente. Aí a pessoa perde aquilo que Deus havia dado. São escolhas que eu e você temos que ter. São escolhas que nós temos que ter para prosseguir de acordo com a vontade de Deus. Qual que é a escolha que eu e você estamos fazendo diante da autoridade de Deus, diante da promessa de Deus para nossas vidas? Deus, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, conforme está escrito em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós já temos isso, basta apenas crer que Cristo nos redimiu, Cristo nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou num local ou numa posição de primogênito, sendo Jesus o cabeça. Profundo, queridos. Veio lá da mesa de Deus. Veio lá do céu, queridos. E é isso que Deus quer. Para que quando for tentado tanto eu e tanto você, e nós vemos, querido, a história.
a biografia de muitos, queridos. Nós vemos a biografia de muitos que, às vezes, nem é um prato de lentilha, às vezes é uma colherzinha de chá ainda, de lentilha. Tico-tico. E as pessoas vão entrar nessa sopa suja do inferno. E as pessoas comem. E as pessoas trocam o prato da lentilha ou apenas uma colherada de lentilha por causa de uma promessa, de uma grande história, de um grande plano, de um grande projeto de Deus. Mas o que fazer, bispo? O que faço então? Primeiro, nós, eu e você, temos que estar espiritualmente falando. Nós temos que estar espiritual, como diz lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Que o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque lhe parece loucura. Nós temos que ser homens e mulheres espirituais para poder discernirmos aquilo que é a vontade de Deus. Nós temos que ter os princípios básicos de nossas vidas para compreender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E nós percebemos que muitos, nos meios de comunicação, inclusive, o evangelho está sendo banalizado por causa de alguns que se escandalizam. Mas, queridos, ainda existe um remanescente de 7.000 que não se dobraram a Baal. Eu faço parte desses 7.000. Quem mais faz parte dos 7.000? Existe um povo seleto de Deus que não se dobrou e não vai se dobrar diante das astutas ciladas de Jezabel. Existe um povo separado, dos quais nós fazemos parte. Eu faço parte desse povo que está diante de Deus e não se dobrou e não vai se dobrar às facetas de Satanás por Jezabel. Existe um povo, eu creio, um povo que não necessita, conforme diz os Salmos, de número 26, do verso 1, faze-me justiça, ou melhor, justifica, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Olha, os Salmos 26, no verso 1. Faze-me justiça, ou melhor, justifica-me, Deus. Porque quem me justifica, conforme está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 33. Que diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu confesso, queridos, que eu perdi muito tempo na minha vida me justificando. E agora eu compreendi que Jesus é Deus que me justifica. E, queridos, eu estou feliz, porque quem está me justificando é Deus. Eu, quando li esse versículo, que ele já tinha lido no mínimo 2 vezes, esse verso de Salmos 26, faze-me justiça, ou melhor, justifica-me, Deus, pois tenho vivido com integridade. Só Deus sabe as pauladas que a gente leva, não é só eu, vocês também. As acusações que nós levamos, vocês também levam. As afrontas que nós levamos, vocês também levam. Por ter a marca da promessa. Não importa. Ele primeiro nos escolheu. Ele primeiro nos amou para que nós amássemos Ele. Não importa, queridos. Não importa. Não importa, queridos. Mas olha só. Esaú tinha uma necessidade. Ele precisava de um alimento. Quem sabe, para os que cometem atrocidades assim como Esaú, também não estavam, queridos, olha só, e conforme lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 3, quando que Jesus foi impelido ao deserto para ser tentado, e diz a Bíblia que Jesus, tendo
jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Está escrito lá. Mateus capítulo 4, verso 1 ao 3. Ele jejuou 40 dias e 40 noites e a Bíblia diz que teve fome. É no momento da fraqueza, é no momento que a pessoa para de buscar, é no momento que a pessoa para de buscar, para de ler a Bíblia, que dá uma enfraquecida que o tentador se aproxima. É nesse momento que nós temos que cuidar, igreja, meus queridos e meus amados. O tentador se aproxima e ele não vem com um tridente, não. Ele vem bonito, falando muito bem. E vem dizendo algo para poder oferecer, porque ele só faz oferta. O diabo só tem proposta, só tem promessa. É Deus quem tem promessa. Só pode Deus ter promessa. O diabo não pode ter promessa. Ele tem proposta. Fujamos da proposta do inimigo. Fujamos da proposta do inimigo, das ciladas do diabo, para podermos andar, caminhar e usufruir a promessa que Deus fez para mim e para você. É só Deus que tem promessa. O diabo não tem promessa. O inimigo tem proposta. E são propostas. E nós observamos dentro desse contexto, queridos, que alguns homens de Deus não entenderam a promessa de Deus e sucumbiram. E perderam. Exatamente no momento, você quer ver? Davi só queria o bem de Saul. Não, meu rei, tu és o meu rei, não vou te matar. E ele por 3 vezes tentou, percorreu cidades, desertos, montanhas, para tentar destruir a Davi. E nós sabemos da história. Se pegarmos também a Davi, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Só ele é dado esse título. Ao homem segundo o coração de Deus, que era a época de reis, de estarem guerreando. Aonde estava Davi? Estava no pórtico do palácio. Olhou e viu uma linda mulher, Batseba. Então a tomou, a possuiu, e aconteceu, matou depois, e foi toda aquela atrocidade. O homem segundo o coração de Deus. Eu não estou falando isso para justificar alguém aqui ou acolá. Eu estou dizendo isso porque no contexto está que nossas atitudes, palavras e gestos devem determinar aquilo que está dentro de nós. Aquilo que está dentro de nós. Havia uma necessidade para Esaú. Estava com fome o camarada. Estava com fome. Estava faminto. Trabalhou. E a Bíblia diz que ele era um homem. Olha o 27. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. Tornou-se um homem habilidoso, tinha habilidades. Ei, as habilidades humanas não salvam ninguém. Ramanaya kassomanoi canta ramanaya. Você e eu podemos ser peritos naquilo que nós fazemos, que também é uma vocação, porque conforme está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 29, a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. A vocação que Deus colocou em nós não vai tornar nós salvos, pelo contrário, Ele vai usar, assim como usou Pedro, Tiago, João, pescadores profissionais da pesca, que pescavam e traziam os peixes da vida, do mar, para a morte. Ele faz o contrário. Ele pega Pedro, Tiago e João e outros que são os discípulos de Jesus, e pega as vidas que estavam no inferno, estavam mortas, e traz para a igreja. Ele inverte, mas usa o mesmo talento, mas no reino.
Deus usa o mesmo talento, mas é no reino, para ser aplicado no reino. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos é para ser usado no reino. Interessante que nós, queridos, nós lá na igreja, no escritório, é uma igreja também, porque lá, queridos, lá se fala de Jesus o dia inteiro. Lá na chegada, na entrada do escritório Faconte, tem lá uma tela de uma TV, e o dia inteiro é palavra ou louvor. Entra limpo, entra crente, entra ímpio, entra sujo, entra ateu, mas lá está ouvindo a palavra de Deus. Lá está ouvindo e vendo pregações. E nós? Se nós estamos colhendo frutos, não importa, mas está sendo falada a palavra de Deus. Aquilo que Deus colocou na minha e na tua vida, o que nós estamos fazendo, qual que é a maneira que nós estamos procedendo, de acordo com a vontade de Deus, daquilo que Deus nos deu. Será que nós estamos usufruindo daquilo que Deus nos deu, de acordo com a vontade dEle? Era uma necessidade de Esaú, de se alimentar. O diabo tinha uma solução. O inimigo tinha uma solução, um prato de lentilha, um prato de ervilhas. O inimigo sempre tem uma solução enganosa para muitos problemas da humanidade. Ele sempre tem uma solução, porém enganosa para muitos problemas da humanidade. É enganosa. É enganosa. Provérbios capítulo 14, versículo 2 diz que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então tem coisas na vida das nossas vidas que quando é muito fácil, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Porque o nosso opositor é o inimigo, o adversário. Quando que a bênção de Deus, se nós olharmos para a Bíblia, Daniel orou 21 dias para que a bênção dele chegasse. E a bênção demorou 21 dias, mas chegou. Foram dias terríveis, dias de muita luta, mas chegou. Mas demorou 21 dias. E nós quando olhamos, queridos, o inimigo ele tem uma solução. Um prato de lentilha. É um suprimento, é um alimento necessário. Olha só. É um suprimento, é um alimento necessário. Mas envolve a prática do pecado. É duro, igreja. Dia 7 de dezembro de 2014, um dia tão especial, chuvoso, um dia após o aniversário do bispo, nós estávamos ouvindo, queridos, aquilo que Deus quer. Que o inimigo, ele sempre tem um banquete, ele sempre tem um alimento, um suprimento necessário para atender a necessidade, mas envolve a prática do pecado. Mas envolve a prática do pecado. É isso que ele começa. Queridos, e são fáceis, e são prontos, são moleza. Ora mais. Ora mais. A mesa do inimigo contém os banquetes que o mundo oferece. Deus não tem parte. Você quer ver a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nós estamos aqui, queridos, para fazer a diferença. Levíticos capítulo 10, versículo 10. Nós estamos aqui para fazer a diferença entre o santo e o profano. Entre o imundo e o puro. E o limpo. O que é profano, queridos? Profano é aborrecer a santidade.
Tudo aquilo que não me traz santidade é aborrecimento, é profano. Se algo que nós praticávamos que aborrece a santidade é profano e é abominável aos olhos de Deus. É profano, queridos. Você quer ver? Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Eu vejo a presença de Deus na igreja. Se você olhar a biografia de muitos, queridos, é só destruição, só desastre. Agora então, porque está em Cristo, não vai ter mais problemas, não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para aqueles que ficam em Cristo, vencem o mundo. Eu estou vencendo o mundo. Quem mais está vencendo o mundo aí? Aplauda Jesus bem forte. Um preço. E o preço era o direito da primogenitura. Mas o que é primogenitura? Bispo está falando tanto tempo sobre a primogenitura. E o que é a primogenitura? Primeiro, a primogenitura era primeiro o homem, o varão do casal. E a esse primeiro homem, a ele já era ao nascer, já era dado o direito de liderar a adoração a Deus e chefiar a família. Na morte do patriarca, na morte do pai, o primogênito é que assumia a direção paternal. Ele que iria assumir a paternidade de todos os demais irmãos. A ele era incumbido esta responsabilidade. Isso é primogenitura. O segundo é direito de receber dupla porção da herança paterna. Ao primogênito era direito receber dupla porção, o dobro dos demais irmãos. A ele tinha direito. E também tinha o direito à bênção do concerto, conforme Deus prometera a Abraão. Abraão, Isaque, Esaú. Mas ele deixou de lado, ele não quis esse direito e vendeu por um prato de lentilha. Então nós temos toda a Bíblia, quando fala Abraão, Isaque e Jacó. Isaque e Jacó. Esaú desprezou a sua herança. Esaú abriu mão da sua herança eterna por causa de um alimento momentâneo. Igreja, deixa eu falar para você. Não abra mão da promessa, da marca da promessa de Cristo na tua vida. Não abra mão desse direito conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Não abra mão disso. Não deixe. O inimigo ele vem senão para roubar, matar e destruir, mas Cristo, Jesus veio para dar vida e a tenham vida em abundância. Vida abundante é que Deus tem reservado para mim e para você. Agora olha só. Esaú vendeu tudo isso, um valor inestimável, um valor que ninguém pode pagar. A primogenitura, a herança da salvação, por causa de um prato de lentilha. Queridos, quão fútil tem sido a atitude de Esaú. Quão péssima tem sido a atitude de Esaú. Quem sabe dessa noite Deus te traz à tona algumas pessoas, ou traz ao teu coração, algumas pessoas que você se recorda, que tem praticado constantemente essas atrocidades. Mas nessa noite é noite de concerto para mim e para a tua vida. É noite de concerto. Por livre escolha, não houve pressão a Esaú. Por livre escolha ele optou trocar a bênção de Deus por prazeres momentâneos. A bênção de Deus, a promessa de Deus, por prazeres momentâneos, que duraram ali menos de 15 minutos. Um prato de lentilha. Se não estivesse muito quente, em menos de 15 minutos eu tinha comido.
e se fartou, e diz a Bíblia, assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele desprezou, ele menosprezou. Queridos, Deus tem dado e pago um alto preço em troca da minha e a tua salvação. Deus tem enviado, conforme está escrito em João 3,16, o seu Filho unigênito, para que eu e você tenhamos vida abundante, para que nós entendamos que aquilo que Ele fez, não há dinheiro, não há ninguém, não há riqueza aqui nesse mundo que possa pagar. Esse valor, que é um valor significativo para a minha e para a tua vida, é que nós temos que levar em conta que o preço que foi pago, ninguém poderá pagar. Aquela dívida que eu e você tinha, a dívida de morte espiritual, Jesus já pagou o preço e resgatou aquela duplicata e nos deu liberdade em Cristo para podermos prosseguir de acordo com a vontade de Deus. Isso que nós não podemos perder, nós não podemos negligenciar essas atitudes, queridos, e essa promessa. Se perguntar aqui nessa noite, você tem dúvida na tua salvação? Eu creio que ninguém vai levantar a mão. A salvação é para aqueles que confessam, conforme diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a eternidade. Mas também, queridos, se há algo, alguma prática, queridos, o que Deus quer, que está lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Deus dos céus, Ramanokassomanai, Kantaramanai, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessar é deixar, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa. O inimigo quer destruir o relacionamento do homem com Deus, entendam isso, queridos. Ele não quer, porque aflição, queridos, pensa você em Jesus Cristo, no ministério terreno aqui, 3 anos e meio, que ele pastoreou aqui na terra, quantos problemas que tiveram. Tentaram matar ele, tentaram prender ele, meu Deus do céu. Queridos, eu e você também somos diuturnamente, pedradas lançam em mim, lançam em você também. Acusações lançam em mim, lançam em você também. Afrontas vêm para mim, vêm para você também. Mas nós temos que nos recordar, igreja, de que Cristo morreu em nosso lugar e que nós estamos numa posição de feito filhos, sendo que o nosso primogênito reina e Ele nos amou. Nós estamos hoje numa esfera espiritual que Deus nos colocou por causa que a conquista é dEle, e é por Ele, e para Ele são todas as coisas. São todas as coisas. Todas as pessoas têm oportunidades diante de Deus. Olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, séria. Olha aqui. Todas as pessoas têm suas oportunidades diante de Deus. Mas suas escolhas determinarão a sua eternidade. Todas as pessoas têm suas oportunidades diante de Deus. De trabalhar no reino, de ser envolvido no reino, de ganhar almas para o reino, de ser frutífero dentro do reino, de trabalhar na obra de Deus, de fazer a vontade de Deus. Mas as escolhas é que determinarão a minha e a tua eternidade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Temos que ser
renovados a cada dia, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem alguns que estão perdendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por desobedecer, queridos. Acordamos, igreja, acordamos diante de uma palavra, acordamos diante de um reino, acordamos diante daquilo que Deus proporcionou para mim e para você, para colhermos aqui na terra o melhor. Ouçamos, ou melhor, vamos ouvir a palavra, aquela palavra que liberta, aquela palavra que cura. Fechada não passa de um livro, mas aberta é a própria palavra de Deus. Fechada não traz nada, mas aberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só o conhecimento da verdade, e a verdade vos libertará.